O assunto deste vídeo é realimentação de estados. Desejamos entender o que é realimentação de estado e ver qual que é o efeito que a realimentação de estado tem sobre os polos de malha fechada e considerar em que condições esses polos podem ser arbitrariamente alocados. E encerraremos com um exemplo. Para começar a nossa discussão, consideramos esse sistema indicado aqui, que dentro em pouco representaremos por espaço de estados, mas por enquanto vamos imaginar esse sistema representado pela função de transferência g de z. Se tomarmos o laço indicado começando por U, passando pela função de transferência, passando aqui pelo bloco K, esse produto g de z vezes K é o que a gente chama de função de transferência de malha ou de malha aberta ou de laço. Observe que o que determina a dinâmica dessa função de transferência são os polos de g de z que não são afetados pelo valor de k. Independente do valor de k, a dinâmica de g de z continua a mesma. Se era instável, prossegue instável. Se era oscilatório, continua oscilatório. Contudo, se fizermos uma realimentação negativa, demorou, mas veio. A função de transferência de malha fechada, sabemos ser essa de K. Ramo direto, G de Z, sobre 1 mais KG de Z, que é a função de transferência de laço. E agora observamos que o ganho K aparece no denominador, que é a equação característica, e, portanto, ela tem a capacidade agora de alterar a posição dos polos e, portanto, alterar a dinâmica do sistema realimentado. Vamos prosseguir imaginando um exemplo mais concreto. Imaginemos que o bloco G de Z seja uma função de transferência de segunda ordem desse tipo. Um polo em Z igual a 1, um polo em Z igual a 0,9. Se colocarmos essa função de transferência aqui e calcularmos a equação característica será Z2 mais K menos 1,9Z mais 0,9 igual a zero. Observamos que é uma equação característica de segunda ordem com dois coeficientes, sendo que o parâmetro K só pode afetar ou só influencia um desses coeficientes. Em outras palavras, alterando o parâmetro K, eu não tenho como arbitrariamente escolher a equação característica em malha fechada. E a razão é simples. Só existe uma incógnita, uma variável livre, que no caso aqui é o ganho K, e na equação característica temos dois coeficientes a serem alterados. Então, desejamos imaginar alternativas para sermos capazes de alterar todos os coeficientes da equação característica ou, dito de outra forma, arbitrarmos as raízes, todas elas, da equação característica. Antes de virar a página, se eu colocar ou imaginar R igual a zero só para fins de facilitar um pouco a discussão, vemos que neste caso o sinal de controle U é dado por menos K vezes Y. Então, o que temos dito até aqui é que, como o Y é um escalar, o K também é um escalar e, portanto, é um único valor que é insuficiente para arbitrar os dois valores da equação característica desse sistema. Na figura aqui à esquerda, na foto, temos Richard Bellman, já falecido, aqui à direita, Rudolf Kalman, que em 1960, num artigo muito famoso, ele fez a seguinte declaração: o princípio de que as entradas devem ser computadas usando o estado foi enunciado e enfatizado por Richard Bellman
em meados da década de 1950. Essa é a ideia fundamental do controle realimentado. Então Kalman começou a pensar em escrever a ação de controle como sendo uma função do Estado. E ele começou considerando uma possibilidade relativamente geral, uma função possivelmente não linear, variante no tempo. Como essa formulação é muito geral, ele prosseguiu fazendo duas simplificações importantes. Primeiro, ele supôs que essa função não dependeria do tempo e também supôs que essa função poderia ser linear. Nesse caso, o sinal de controle podia ser simplesmente um ganho k vezes vetor de estado. E para indicar realimentação negativa, colocamos um menos aqui. Agora preste atenção, como o estado é um vetor de n posições, esse ganho, no fundo, é um vetor linha, uma linha com n elementos, né, para permitir esse produto e assim formar esse controle escalar, porque estamos considerando o caso monovariável. Ora, isso está muito próximo ao que vimos na transparência anterior. A diferença é que, ao invés de realimentar a saída, estamos realimentando o vetor de estado, e o que a gente ganhou com isso é que, ao invés de um único escalar, k, agora temos um vetor de ganhos k com n incógnitas. Ora, se temos n incógnitas, é possível que seja, viável alocar arbitrariamente os n coeficientes da equação característica ou, dito de outra forma, as n raízes da equação característica, que são os n polos do sistema realimentado. Podemos, então, aplicar isso ao sistema representado em espaço de estados. Então, agora temos o sistema, a equação dinâmica aqui, e o seu diagrama de simulação representado aqui. Então, o que Kalman propôs no artigo de 1960 foi escrever a lei de controle desta maneira: menos um ganho k, que vimos que é um vetor linha, vezes o vetor de estado x de k. Substituindo isso na equação de cima, o que encontramos é isto: a x de k menos o vetor b, temos k x de k. E colocando o x em evidência à direita, achamos esta expressão, que é muito parecida com esta, só que sem esse termo da entrada, e a matriz que passa a governar a dinâmica do sistema realimentado é esta matriz, não mais a matriz A. Vamos chamar essa matriz de A-til, só para fins da nossa discussão. Então, os autovalores da matriz A-til é que passam a determinar a dinâmica do novo sistema. Observe que A-til depende ou é influenciado pela escolha do ganho K. Graficamente, isto corresponde a realimentar o vetor de estado, fazê-lo passar por esse vetor de ganhos K. Aqui sai um escalar que realimentamos negativamente. Aqui podemos indicar R igual a zero só para ficar próximo à transparência anterior. Okay? Então, observe que, ao invés de realimentar a saída com apenas um ganho, se realimentarmos o vetor de estado com um vetor de ganhos, somos capazes de escolher, em princípio, todos os autovalores da matriz A-til.
Por que digo em princípio? Porque há uma condição necessária e suficiente para que isso aconteça. E a condição é que o par AP seja totalmente controlável. Há um vídeo que discute o problema da controlabilidade e como testá-lo. Muito bem, vamos encerrar com um exemplo. Temos um sistema aqui descrito por uma função de transferência com polos em z igual a 2 e z igual a 1, portanto é um sistema instável, sua função de transferência está aqui, né? E desejamos determinar a matriz de ganhos K de forma que o sistema em malha fechada, um novo sistema, tenha polos em z igual a 0,8 e z igual a 0,9, portanto estável. A equação característica desejada para o sistema em malha fechada está indicada aqui. Vou trocar de cor para não enjoar vocês com o vermelho demais. Okay? Muito bem, então o primeiro passo que faremos é representar isto em espaço de estados. E como se trata de um problema de controle e supomos que o sistema é controlável, então vamos representar esta função de transferência por a forma companheira controlável. Então, existe um vídeo também que descreve essa forma. Nesse caso é 0,1. Lembrando, este parâmetro é o menos A0, que aparece aqui. Aliás, esse é o A0 e nós temos que colocar menos A0 aqui. Então, aparece menos 2. Aqui temos o A1 e aqui nós colocamos menos A1 e, portanto, é 3. Okay? E o vetor B, no caso da representação controlável, companheira controlável, é isto daqui. Lembre-se que a matriz ATIL, que é a matriz que deve governar o sistema em malha fechada, tem ou deve ter esta equação característica. Portanto, este aqui é o novo A0 desejado, esse é o novo A1 desejado. Portanto, a matriz em malha fechada desejada será 72 e 1,7. Muito bem. Então, se chegarmos nesta matriz, teremos os polos de malha fechada desejados. Agora, essa matriz, transparência anterior nos disse que é A menos BK. Então, o problema agora é, dados A e B, temos aqui A e B, queremos encontrar esse vetor K de tal forma que essa conta resulte nisto. Olha, isso aqui agora é razoavelmente simples. Eu vou escrever A 0,1 menos 2, 3 menos o B e o K eu vou representar assim, K1 e K2, portanto as duas variáveis incógnitas que a gente tem, 0 menos 2, 1, 3, menos, observe a estrutura desse produto fica assim, ok? E portanto essa conta resulta na seguinte matriz: 0 menos 2 menos K1, 1, 3 menos K2. Essa é para ser a matriz ATIL. Portanto, este número precisa ser igual a esse e este tem que ser este. Portanto, escrevemos menos 2 menos K1
é igual a menos 0,72, o que resulta em K1 ser menos 1,28. E 3 menos K2 é igual a 1,72, é 1,7, portanto K2 é igual a 1,3. Isso significa que a matriz de ganhos, no caso é um vetor linha de ganhos K, tem estes valores. E o projeto está encerrado aqui. O comando no MATLAB que projeta, que calcula essa matriz K, né, tanto pode ser o comando place quanto o comando Acker, fazendo referência à fórmula de Ackermann, que será assunto de um vídeo que estará disponível em breve.